Certa vez, eu estava reunido, na verdade, entrei numa roda de pessoas, numa estância, um lugar de descanso, e lá havia uma pessoa que eu conhecia. Me apresentou rapidamente quem estava no meio desta roda, mas não falou quem eu era. E, de repente, tomou a palavra um intelectual do direito, alguém que tinha escrito muitos livros notáveis em grandes editoras e que era lido por milhares e milhares de alunos, inclusive magistrados, promotores. E ele disse: Olha, eu tenho lido livros de um autor que fala sobre o processo de construção de pensamentos, talvez a fronteira mais complexa da mente humana, num nível tal que provavelmente as pessoas só irão entendê-lo daqui 50 ou 100 anos. Aí todos queriam ali curioso, saber quem que era. Eu não manifestei, fiquei em silêncio. E, de repente, ele citou o meu nome, Augusto Cury, e não sabia que eu estava presente. Com humildade, eu me apresentei e ele ficou muito emocionado, como um pensador, um construtor de conhecimentos, num país que não valoriza os seus cientistas, o Brasil tinha feito uma jornada para construir conhecimento sobre esta complexa fronteira da ciência e numa área que poucos entraram, como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel. Os grandes pensadores da sociologia, da filosofia, usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias. A teoria sobre as relações sociopolíticas, o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizado, a formação de traumas. Usaram o pensamento pronto, reitero, mas não estudaram o próprio pensamento de maneira sistemática, complexa e detalhada. E eu havia, no Brasil, desde os primórdios da Faculdade de Medicina, estudado de maneira acurada, com detalhes quase que filigranas. Mas por que eu fui estudar esta fronteira da ciência? Porque, no fundo, tudo é pensamento. Você não ama ou odeia, ou seja, você não expressa a sua emoção sem o pensamento. O pensamento é o trilho, ou são os trilhos, para que você canalize a sua emoção. Você não constrói relações sem identificar com seus pensamentos quem são as pessoas com as quais você relaciona. Você não estimula, inspira ou não bloqueia ou tolhe as pessoas se não utilizar os pensamentos. Você não consegue ter consciência de si, ter autonomia, saber quem você é, onde você está, sem também um corpo complexo de pensamentos. E nossa espécie, o Homo sapiens, é a única espécie que nós saibamos que pensa e que tem consciência que pensa, porque nós desenvolvemos uma agenda extremamente sofisticada no processo de construção de imagens mentais, de ideias, de pensamentos. Portanto, estudar essa área é estudar a essência do que somos. E como é que eu parti para estudar esta área, bem como outras áreas, como o processo de formação do eu, os papéis consciente e inconsciente da memória, que nós vamos abordar. Tudo começou quando eu estava no high school, ou no ensino médio. Eu era a segunda nota da classe, mas de baixo para cima. Meus amigos, eu tinha vários colegas, e alguns eram bons amigos, diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito durante os anos do ensino médio. De fato, eu estava presente na sala de aula, mas a minha mente estava em outro lugar.
em outro espaço, em outro planeta. Eu não conseguia me concentrar. Eu não tinha o que Platão preconizava, o deleite do prazer de aprender. Portanto, se eu não me concentrava, eu não retia as informações. Se eu não retia, eu não assimilava. Se eu não assimilava, eu não reproduzia nas provas escolares. Reuni os colegas para falar sobre o que queriam fazer no futuro. Uns diziam que queriam ser agrônomos, outros advogados, professores, e eu me arrisquei a dizer aquilo que segredava em minha mente. Eu quero ser um cientista, um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta do programa de gestão da emoção. As principais decisões humanas são solitárias. Você não pode depender das pessoas ou de qualquer plateia e nem de apoio de quem está ao seu lado. Porque decisões fundamentais são decisões particulares que você tem de tomar, às vezes, contra a opinião de todos, contra a crença de todos, contra a crítica de todos. Reitero, as principais decisões humanas são solitárias. Se você depender da plateia, você está fora do jogo para construir algo que faz a diferença no teatro da humanidade.